Questão de número 53. Determinada empresa pública pleiteou à administração pública a qualificação de organização social. Já sabe, falou organização social, trata-se de uma entidade privada. Essa entidade privada, ela é sem fins lucrativos. E esta organização social, essa entidade privada, ela recebe uma qualificação do poder público através de algo que nós chamamos de contrato de gestão. Esta é a maneira adequada. Vamos lá. Mediante contrato para prestar serviços na área de saúde. Sim, porque essa entidade privada, ela tem que prestar serviços, precisam ser serviços que sejam de natureza social, só que precisam ser não exclusivos do Estado. Porque se forem serviços exclusivos, aí não tem jeito de ser prestado por uma entidade de natureza privada. Veja só, qual é o grande problema aqui? A partir do momento que eu disse que tem que ser entidade privada, não pode ser uma empresa pública a ter essa qualificação. Então pode ser indeferido, se a empresa tiver fins lucrativos. Passível de deferimento no caso de ser filantrópica, não é passível de ser deferido, porque é só para entidades privadas. Deve ser indeferido, sim, tendo em vista que essa qualificação somente se mostra possível para empresas públicas, errado. Para entidades privadas sem fins lucrativos. Pode ser deferido? Impossível. Não pode ser deferido de jeito algum. Desde que não haja repasse de verbas públicas para essa pessoa jurídica, em razão de sua natureza jurídica, seja de direito privado. Deve ser indeferido, tendo em vista que a qualificação pleiteada somente poderia ser deferida a pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que desenvolvessem atividades na área de saúde. A área de saúde exatamente é a exigência, porque é para prestar serviços na área de saúde, tá certo? Essa é a determinação importante. Então veja que a letra D, ela é a resposta. E pode ser deferido? Não pode, porque não é uma entidade privada. Se a empresa pública tiver sido constituída sob a forma de sociedade anônima e desde que não seja de capital aberto, não tem nenhuma relação. 53, nós ficamos com a letra D. Vamos nessa, galera, a questão de número 54. Considere as seguintes afirmações a respeito da organização administrativa. As autarquias são pessoas jurídicas, sim, de direito público, sim, criadas por lei, essa lei específica, essa lei ordinária, sujeitos a controle finalístico pelo ente instituidor, sim. Não existe aqui hierarquia, mas existe um controle para saber se a autarquia está cumprindo as finalidades para a qual ela foi criada. Entidades paraestatais não pertencem ao Estado, mas desenvolvem atividades de natureza pública a partir de um incentivo, ou seja, a partir de um fomento do Estado. São pessoas jurídicas de direito privado que, por lei, são autorizadas a prestar serviços ou a realizar atividades de interesse coletivo ou público, não exclusivos do Estado. Isso também está correto? Então, o item 3... Empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, criadas por lei. Veja que elas não são criadas por lei, tá? Elas são autorizadas por lei, exclusivamente para a prestação de serviço público de natureza econômica. E ainda existe um outro erro aqui, porque as empresas públicas elas podem prestar serviços públicos. Então está correto, nós ficamos aí com 1 e 2, letra A. Queria chamar a atenção para o seguinte detalhe. Quando você fala assim, entidades paraestatais são pessoas jurídicas de direito privado que por lei são autorizadas, é porque existe a lei das organizações sociais que define quais são os critérios para ser organização social. Ah, tem que celebrar um contrato de gestão, ok. Ele não está dizendo que é a lei que vai torná-la organização social, mas é a lei que estabelece os parâmetros para ser organização social, para ser OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Então a lei ela serve para definir os parâmetros para a qualificação das instituições como paraestatais, tá bom? Então, a 54, nós ficamos com a letra A.